Esta celebração eucarística vai ser aplicada de forma especial pelas intenções de Hildo e Irene de Sousa, pelas almas de Manuel e Alexandrina e filhos Hilberto e Francisco Martins, por alma de Osvaldo Jesus Sousa, em aniversário do seu falecimento, Maria Filomena Rocha, em aniversário de falecimento também, e por alma do seu marido, Manuel Álvares Correia, a pedido de seu filho José Manuel Correia, por alma de Pedro Paulo e a esposa e todos os outros seus familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, estamos reunidos no amor de Jesus Cristo para celebrarmos o louvor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima, para louvarmos o amor que nos sacia, Ele que nos sacia com a força da verdade. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ao longo destes 5 domingos, 4 com este e o próximo, uma vez mais recordo que estamos a ler o capítulo 6 do Evangelista São João, o capítulo mais longo do seu Evangelho, que nos fala do pão da vida, começando pela multiplicação dos pães, o pão necessário, o alimento necessário para o nosso corpo, e depois passando ao alimento espiritual, que é Ele próprio. Estes mistérios são grandes, são santos, preparemos-nos, pois, para celebrá-los o melhor possível e reconheçamos com sinceridade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Vigésimo domingo do tempo comum. Primeira leitura. O livro dos Provérbios recolhe uma série de ditados e máximas de várias gerações de Israel, que apresentam uma visão da vida de acordo com os seus valores espirituais. Na secção do texto que hoje escutaremos, faz-se uma contraposição entre a Senhora Sabedoria e a Senhora Loucura. É da escolha em seguir uma ou outra que depende a felicidade. Segunda leitura. Na carta de São Paulo aos cristãos de Éfeso e da Ásia, que nos tem acompanhado nos últimos domingos, continuamos hoje a escutar as consequências da vida nova em Cristo, recebida do batismo. Evangelho. A primeira leitura falava-nos da sabedoria divina que preparou um pão para ser comido e um vinho para ser bebido, ou seja, um alimento que sustenta e uma bebida que transforma e alegra a vida. O Evangelho revela-nos que pão e vinho são esses, preparados por Deus há tanto tempo. Escutemos. As leituras são proclamadas pela Manuela Mendes e pela Manuela Sousa. O Salmo pela Zélia Pires e a Oração dos Fiéis pela Manuela Cota. Leitura do livro dos Provérbios. A sabedoria edificou a sua casa e levantou 7 colunas. Abateu os seus animais, preparou o vinho e pôs a mesa. Enviou as suas servas a proclamar nos pontos mais altos da cidade: quem é inexperiente, venha por aqui. E aos insensatos ela diz: vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Segui o caminho da prudência. Palavra do Senhor.
Enaltecei comigo ao Senhor, exultemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltei-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, vede bem como procedeis, não vivais como insensatos, mas como pessoas inteligentes. Aproveitai bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não sejais irrefletidos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que é causa de luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo, recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vossos corações, dando graças por tudo e em todo o tempo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Uma das formas que nós temos de fixar melhor as ideias, qualquer coisa que nós precisamos saber, é repeti-las. Por isso mesmo vou uma vez mais repetir que ao longo de 5 domingos, a começar no 17º, que celebramos há 3 semanas atrás, e a terminar no próximo, temos vindo a ler no Evangelho o capítulo 6 do Evangelista São João, que é, por sinal, o capítulo mais longo do seu Evangelho. Tem, salvo erro, 69 versículos. Este capítulo apresenta-nos o discurso do pão da vida. Recordemos que no 17º domingo, Jesus Cristo multiplicava os pães e os peixes, pouquinhos, para uma multidão de gente que o seguia para o escutar, e que ao fim do dia já estava por certo faminta. E esta multiplicação do pão para o corpo, do alimento para o corpo, foi a preparação para que ele nos falasse de um outro alimento, que não este alimento físico, mas que é um alimento espiritual, o alimento da palavra e o alimento do pão da Eucaristia. E depois, nos outros domingos sucessivos, ele vai-nos falando, vai preparando os seus discípulos, aqueles que o escutam, vai preparando-os para que eles aceitem este mistério profundo da Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje apresenta-nos Jesus a falar à multidão e a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E diz-nos o Evangelista São João que os judeus discutiam entre si como pode ele dar-nos a sua carne a comer. Claro que esta linguagem, se nós a entendêssemos apenas no sentido humano ou físico, seria realmente muito dura e nós não a entenderíamos. Mas esta linguagem é uma maneira, uma forma de Jesus Cristo falar de um outro alimento, que é o alimento espiritual, e que referia há momentos, e vou repetir, que é o alimento da palavra, mas é sobretudo o alimento da Eucaristia. O alimento da palavra que nós buscamos, como estamos a fazer neste momento, todos os domingos, para alimentar a nossa fé. É pela palavra de Deus que nós crescemos na fé. São Paulo diz-nos que a fé nos vem pelo ouvido, pela escuta da palavra. E diz que é preciso que alguém anuncie essa palavra. Ele próprio diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. E Jesus Cristo incumbe-nos, a todos nós cristãos, a sermos testemunhas da sua palavra, a sermos testemunhas do seu Evangelho. Ele que disse, no contexto do Sermão da Montanha e um pouco depois de anunciar como que o projeto ou o programa de vida para aqueles que quisessem ser seus discípulos, que são as bem-aventuranças, disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E, falando da luz,
diz que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ora, nesta catequese, o evangelista São João nos apresenta da parte de Jesus Cristo, neste capítulo 6, que nós vejamos um apelo e um incentivo a que, de facto, apreciemos cada vez mais a Eucaristia, sobretudo a celebração deste sacramento central da nossa vida, fonte e cume de toda a vida cristã, como diz o Concílio Vaticano II na Sacrosanto Concílio, e que procuremos dar também este testemunho junto dos outros, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo e também pelas nossas palavras. Porque isto é assim, quando nós queremos exercitar qualquer coisa que em qualquer momento da nossa vida aprendemos, se não o exercitamos habitualmente, tendemos a esquecer. Por exemplo, na escola primária nós aprendemos a ler e a escrever, mas quem ficasse apenas com os conhecimentos que aprendeu no primeiro ciclo na escola primária e não procurasse cultivar essa mesma aprendizagem, lendo ou escrevendo, acaba por ficar com dificuldades em ler e dificuldades em escrever. Assim também, se nós não vamos vivendo habitualmente a nossa fé, não vamos celebrando habitualmente a nossa fé, se não vamos testemunhando habitualmente a nossa fé, acabamos por esfriar, acabamos por esmorecer. A primeira leitura, que é do livro dos Provérbios, o livro sapiencial do Antigo Testamento, fala-nos do banquete da sabedoria. Sabedoria com maiúscula, portanto, é sabedoria que é o próprio Deus. E é um convite dirigido a todos para que participem, para que experimentem, digamos assim, esse alimento que a sabedoria nos propõe. Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Segui o caminho da prudência. Este texto é um texto do Antigo Testamento, mas é, digamos assim, uma preparação, é um pedagogo para que compreendamos melhor o apelo que Jesus Cristo faz aos seus discípulos quando lhes fala do pão da vida, quando lhe diz: o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Quando nós comemos o mesmo pão, do pão da Eucaristia, estamos a participar todos e, portanto, estamos a unir-nos profundamente a Jesus Cristo e uns aos outros. Por isso é que nós dizemos que comungamos, fazemos uma comunhão. Comunhão quer dizer união comum, união com Jesus Cristo, união uns com os outros. Que saibamos apreciar sempre, cada vez mais, a Eucaristia. No texto da segunda leitura, que tem vindo a ser também da carta de São Paulo aos Efésios, o apóstolo faz um apelo a estes cristãos de Éfeso, dizendo: vede bem como procedeis. Não vivais como insensatos, mas como pessoas inteligentes. Este apelo dirigido há cerca de 2000 anos aos cristãos de Éfeso é dirigido a todos nós, nos nossos dias, para que não tenhamos uma vida de insensatez, para que não sejamos insensatos, mas sejamos como pessoas inteligentes, pessoas que se deixam envolver, que se deixam formar pela sabedoria que nos vem do alto, pessoas que escutam a palavra de Deus, especialmente no Evangelho de Jesus Cristo, e que procuram pô-lo em prática. E acrescenta ainda o apóstolo Paulo nesta passagem: aproveitai bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não sejais irrefletidos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. De facto, nós vivemos, os nossos tempos que vivemos são os tempos maus, digamos assim, em que o mal graça pelo mundo fora,
as guerras, as injustiças, as calúnias, as maledicências, a injustiça, tanto mal. Mas nós cristãos somos pessoas de esperança e sabemos que se não nos deixamos embriagar por estas coisas, por este mal do mundo, mas se formos pessoas refletidas e se nos esforçarmos para procurar saber qual é a vontade do Senhor a nosso respeito, então, e pô-la em prática com certeza, então estamos a contribuir para que o mundo seja melhor. Que esta palavra de Deus nos ilumine, que uma vez mais demos graças ao Senhor porque nos proporcionou esta oportunidade de celebrarmos o seu louvor e de partilharmos o pão da Eucaristia, que faz comunhão e que nos leva depois, na nossa vida concreta, a partilhar o pão necessário com aqueles que o não têm. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz na luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo da remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, nós que fomos iluminados pela Palavra de Deus e convidados a comer o pão do céu, elevemos ao Senhor as nossas preces, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, pelos que ela convida para a ceia do Senhor, e pelos ministros da Palavra e do Pão Vivo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso país e seu progresso verdadeiro, pela boa administração das coisas públicas e pelos que defendem os direitos dos mais pobres, ouvimos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias de toda a terra e seus problemas, pelos homens que vivem como insensatos e pelos que procuram a Deus com inteligência, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, pelos esposos separados e seus filhos, e pelos casais que são sinal do amor de Cristo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que celebramos a Eucaristia, pelos nossos amigos e vizinhos, e pelos que sentem a solidão e o abandono. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus,
dai-nos a graça de sermos solidários com todos os necessitados do mundo e de nos alimentarmos cada dia do corpo e do sangue de Jesus, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, frutos da terra, da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza a gloriosa permuta de dons, do modo que, oferecendo-vos o que nos destas, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente a nossa dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Reunido com os apóstolos na última ceia para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo como Cordeiro imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério, alimentais e santificais os fiéis, para que os homens do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim, nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isso, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo, e também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Amen.
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos à vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinga, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Pedro Paulo e esposa e seus familiares defuntos, Osvaldo Jesus Souza, Maria Filomena Rocha e Maria Manuel Álvares Correia e familiares defuntos, Manuel e Alexandrina e filhos Hilberto e Francisco Martins, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, eis a minha morada, dizei-me a palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua paixão no céu. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O vosso pároco pediu-me para anunciar que a partir da terça-feira próxima, portanto depois da manhã, ele já estará a celebrar e a retomar a atividade aqui na paróquia da Serreta. Pedi-me também que aguentasse mais algum tempo nas 12 Ribeiras, até terminarem as festas da Serreta. Portanto, recordo que a missa semanal, no caso de terça a sexta-feira, será às 6h30, o terça às 6 horas e às 6... Agora estou em dúvida, mas que acho que já ele vem celebrar só aqui. Não vai celebrar nas 12, ele disse-me que era às 6h30. Portanto, o terço às 6 horas e a missa às 6h30. Se porventura eu percebi mal, depois há de corrigir. E no sábado, a hora habitual é o terço às 6h30 e a missa às 7 horas. No domingo, a missa às 11 horas. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, afasta de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. O Senhor ilumine os vossos pensamentos com a luz da palavra divina, para que possais alcançar a felicidade eterna. Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo, para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte na herança dos santos no céu. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.